Adversário do Fluminense no Mundial de Clubes terá um desfalque importantíssimo no duelo contra o Fluminense. Falando em desfalque, vamos falar também de mais um jogador lesionado no Fluminense e com um longo prazo para recuperação e o seu provável substituto. Falaremos também sobre o presidente Mário Bittencourt, falaremos sobre Xerém, novidades de Xerém, e Martinelli, o assunto do momento. Vamos falar também sobre o Martinelli. Então, fosse você, não seria maluco de não ficar até o final desse vídeo, né? Então, fica por aí com a gente, acompanha até o final e é isso. Roda a vinheta. Fala galera, sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor. Eu sou Bruno Oliveira e antes de começar, aquele recado rápido e básico aqui para os amigos. Deixa o like de vocês, aperta lá, não custa nada, né? Uma grande moral que vocês dão para a gente. Compartilha também esse conteúdo, compartilha com seus amigos, seus grupos, suas redes sociais. Ative as notificações, que é importante também, aquele famoso sininho, para você não perder nada aqui. E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, né? Importante também, siga a gente nas redes sociais. Tá aqui, ó. Aqui não. Aqui, ó. Aqui, ó. @Pitaco _Tricolor. Estamos no Instagram e no X, beleza? Vamos lá, galera. Vamos começar falando, né, de um desfalque importantíssimo que o nosso adversário Borussia Dortmund, o adversário mais forte que teremos na fase de classificação do Mundial, o Dortmund vai ter um desfalque importantíssimo, tá? Trata-se do zagueiro Nico Schlotterbeck. Tá? É difícil falar o nome desse cara, rapaz. O jogador sofreu uma ruptura no menisco do joelho esquerdo e está fora da temporada. Qual é o significado disso, meus amigos? É como se eles estivessem perdendo o Thiago Silva. Só isso, para vocês entenderem, tá? Vou chamar de Nico, tá? Não vou falar Schlotterbeck. O Nico, ele era o antigo capitão do time. Ele foi, inclusive, titular da Alemanha no jogo contra a Itália, para vocês terem a ideia, né? E era um cara que se destacava muito, não só na parte defensiva, mas na parte ofensiva também. Há 2 rodadas atrás no Campeonato Alemão, o Dortmund gol com 2 assistências dele. É um jogador que tem muita liberdade para subir e muito forte na bola aérea. E era o segundo capitão do Dortmund, né? O primeiro é o Henry Kahn, um jogador conhecidíssimo já mundialmente. O Kahn é o capitão do time e o Nico era o segundo capitão. Então, notícia muito boa para o Fluminense, né? Vai talvez facilitar bastante para a gente, deixar muito mais acessível o caminho da classificação do Mundial, que é muito importante, por causa, vale muito a grana, amigo. Vamos falar também, galera, sobre Guga, né? Guga que finalmente estava conseguindo ter uma sequência, mas parece que tem alguma coisa com o Guga, meu amigo. Toda vez que ele começa a ter uma sequência, acontece alguma coisa, vem uma lesão, e dessa vez não foi diferente, né? Ele começa a titular ali na passagem do Renato Gaúcho, no jogo contra o Red Bull Bragantino, e aos 8 minutos do segundo tempo, pede para sair, né? Cai lá, faz aquele sinalzinho de substituição, entra o Samuel Xavier. E ontem, tivemos o exame de imagem dele, que foi constatada uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa, né? Tempo de recuperação de lesão muscular na posterior, grau 2, é por volta de 6 semanas, tá, amigos? Então, vai de 4 a 6 semanas. Estamos falando aí de 30 dias até 45 dias, mais ou menos. Então, teremos o Guga com desfalque por um bom tempo aí no Fluminense. Vai perder pelo menos uns 10 jogos aí, né? À medida que um sai, o outro tem que substituir. Quem seria esse substituto? A ideia seria Júlio Fidelis, né? Que é um jogador que é o titular do Sub-20, só que o Júlio já tinha viajado para São Paulo no jogo que eles vão ter contra o Red Bull Bragantino também. Vamos falar daqui a pouco sobre o Xerém aqui. Então, quem apareceu no treino de ontem foi Caio Borges, o lateral direito, ele é muito bom também, é tão bom quanto o Júlio Fidelis,
né? Ele vinha jogando no Sub-20 também, mas como se fosse no time alternativo. Mas é um jogador de muita qualidade, muita força ofensiva, né? Então, pode ser que vamos ter Caio Borges no banco de reserva no próximo jogo do Fluminense, né? Em substituição ao Guga. Pode ser também que o Renato não opte ainda em colocar o garoto, mas o provável substituto imediato do Guga será o Caio Borges, beleza? Vamos falar agora, galera, sobre nosso presida, Mário Bittencourt. Bruno, o que tem para falar do Mário Bittencourt? O Mário foi nomeado presidente do Comitê de Clubes da Comissão de Direito Esportivo da OAB do Rio de Janeiro. Né? Inclusive, foi uma matéria que saiu no próprio portal do clube. Vou botar na tela para a gente ler juntos aqui, porque como é um assunto que eu não domino, então eu preciso ler para não me perder, né? Aí, o Mário Bittencourt é nomeado presidente do Comitê de Clubes na Comissão de Direito Desportivo da OAB. O comitê abordará questões relevantes para melhorar marco regulatório no esporte brasileiro. Tá aí, ó, a foto do presida, né? Aí, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, foi empossado nesta segunda-feira, dia 7/4, na Comissão de Direito Desportivo OAB-RJ, em cerimônia realizada na sede da entidade, no centro do Rio. Ele presidirá o Comitê de Clubes, que tratará de importantes questões para melhorar o marco regulatório do esporte brasileiro, e do qual fazem parte representantes de outras agremiações do Rio. Entre os principais temas do comitê estão a criação de uma liga, o aprimoramento da legislação, SAF, Lei Geral do Esporte, e combate à manipulação de resultados. Farão parte da comissão 12 outros integrantes do corpo jurídico do clube. Não vou ler a matéria toda, porque, se você quiser, você vai lá no site da Flu TV, do Fluminense, né? E você tem a matéria completa lá. Mas é só para passar a notícia de mais um cargo ocupado por Mário Bittencourt, né? A gente vê que é um cara que está sempre tentando encabeçar, sempre ser o frente de tudo que participa, né? Tenta da Liga, da LFU, tem agora dessa parada da OAB aí. Então, só trazendo a informação para os amigos, beleza? Falando agora sobre o Sub-20, o Fluminense viajou para Atibaia, para São Paulo, né? Vai enfrentar o Red Bull Bragantino pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O jogo vai ser em Atibaia. E vamos ter a estreia do Felipe Canavan. Bruno, quem é Felipe Canavan? Felipe Canavan é o novo técnico do Sub-20. É um técnico que, se você não conhece, foi super vitorioso na geração da Esquadrilha 07 ano passado, que era a categoria do Sub-17 do Fluminense, né? A categoria que ano passado foi campeã brasileira e campeã da Copa do Brasil. A categoria que tinha Riquelme Felipe, Isaac e o Wallace Davi, tá? Então, o Canavan assumiu agora o Sub-20. Vamos ver se consegue dar um jeito nesse time, porque tá uma bagunça gigantesca. E vai encontrar, né, velhos conhecidos lá, como o Gorgulho, por exemplo, que foi zagueiro capitão dele no Sub-17, o Júlio Fidelis, também lateral direito. Então, a gente tem boas peças, né? O próprio Kelvin também, o centroavante. A gente tem boas peças nesse time. Agora, a gente precisa de um treinador que faça esse time andar. Talvez o Canavan seja o responsável por dar, né, liga para esse time. Vamos aguardar, vamos ver o que acontece aí. Desejar toda a sorte do mundo para o Canavan, beleza? Falando ainda em Xerém, esse não necessariamente é um jogador da base, porque ele já faz parte do elenco profissional. Uma notícia que a gente já tinha trazido aqui na semana passada, se eu não me engano, ou semana retrasada, que o zagueiro Davi Schwindt tinha renovado o contrato com o Fluminense. O contrato foi assinado nessa segunda-feira, então oficialmente Davi Schwindt, jogador do Fluminense, por mais um ano. O contrato dele agora até o final de 2026, beleza? Vamos encerrar o vídeo aqui, galera, falando sobre Matheus Martinelli. O Martinelli ele foi um tema central polêmico, né, nos últimos dias, aí, desde domingo. O Martinelli já é um cara polêmico por si só com relação ao que a torcida pensa dele. É muito 880, é tipo ame ou odeio, né? Então o Martinelli ele foi vaiado no jogo contra o Red Bull Bragantino. E aí eu me pergunto, né? Foram justas as vaias, Martinelli?
Então, algumas coisas que eu penso, né, sobre isso. Todo quem me conhece sabe que eu não teria o Martinelli no time titular, mas não é por simples ou pura perseguição. É por característica. Eu acho que as características do Martinelli não se adequam ao que eu penso do Fluminense, né? Característica, somente isso. Não tenho nada contra a pessoa Martinelli, não tenho nada contra o Martinelli. Desejo toda a sorte do mundo para ele, que ele possa, se ele for titular, que ele possa jogar pra caceta, porque se ele jogar pra caceta, quem ganha é o Fluminense, pô. Se você torce contra isso, você tá torcendo errado, né? Então, talvez a sua prioridade não seja o Fluminense, seja o mal de alguma pessoa, né? Então, é bom a gente se ligar. Mas a torcida já vaiando o jogador no segundo tempo, né, no jogo do Bragantino, e muita gente se perguntando se aquilo foi correto ou não. Eu tenho um ponto de vista sobre o Martinelli que é o seguinte, cara. Ele é um cara que ele não desiste. Isso aí a gente não pode falar. Dentro de todas as limitações dele, o Martinelli nunca desiste de jogar. Isso é uma qualidade. Ao mesmo tempo, isso aí é uma qualidade porque existe um defeito. Justamente pela fraqueza dele, né? Por ser um jogador limitado. Mas é um jogador que não desiste. Então, isso talvez sirva para ter uma grande quantidade de adeptos ao futebol do Martinelli, né? O fato dele ser um cara muito perseverante, ser um cara de Xerém, que já está no Fluminense há 6 anos. Mas, por que das vaias, né? A vaia, ela nunca acontece por um único exclusivo fator. É muito difícil que isso aconteça. A não ser que você cometa um grande erro aí num clássico, alguma coisa nesse sentido, mas mesmo assim, para existir uma vaia direcionada, já tem que ter um histórico por trás. Então, as vaias ao Martinelli são justamente por todo o histórico, né? Então, se eu não me engano, ele passa a ser vaiado naquele lance que o Hércules dá uma bola até com força para ele, ele erra o domínio, e eu acho que a partir daquele momento ele começa a ser vaiado. O grande problema que eu vejo na situação do Martinelli é essa dualidade que a gente tem na torcida, né? Que geralmente é isso, ou você odeia o cara, então você já está predisposto a criticar ele, então qualquer lance que aconteça errado já vai ser o estopim para que a vaia aconteça. E o torcedor está no seu direito, está no Maracanã, ele pagou ingresso para isso, ele está no seu direito. Se você quer vaiar, você vai. Se você não quer, não vai e está tudo certo. Não tem certo nem errado nessa história. O futebol é individual, é a paixão de cada um, né? E ao mesmo tempo, existe o outro lado. Pessoas que meio que sensibilizaram com o Martinelli e o protegem até de uma forma descabida, quase como se fosse um relacionamento de pai e filho, né? Então a gente fica naquela dos que odeiam o Martinelli e naqueles que amam o Martinelli porque existem os que odeiam. Ficou confuso? Mas eu acho que deu para entender, né? Então, quando a gente tem essa proporcionalidade muito grande para os dois lados, acaba que se torna uma análise muito infundada quando a gente vai fazer do jogador. Porque quem não gosta não se permite falar bem. E quem gosta não se permite falar mal. Então, não fica uma análise correta, coerente quando se fala do jogador. Então, tem muita gente hoje em dia nas redes sociais que eu me recuso a falar sobre o Martinelli. Porque são pessoas que eu sei que vão chegar lá, justamente por eu ser um pouco mais crítico do futebol dele, são pessoas que vão chegar lá e vão elogiar independente do que aconteça. Isso é errado, gente. Isso é você torcer mais pelo jogador do que pela instituição. Olhe pela instituição. Se você acha que o futebol do Martinelli agrada e agrega ao Fluminense, você tem todo o direito de defender a continuidade dele, né? Mas grande parte não enxerga assim. Então, falta até um pouco de respeito com relação ao torcedor de entender os dois pontos, e isso vira uma guerra, né? E que só quem perde com isso é o jogador. É o jogador, não, desculpa, é o Fluminense, porque todo mundo perde. Jogador, torcida, no estádio vai ter o xingamento, a vaia, independente de qualquer coisa. Então, são situações que vão se tornando cada vez mais desgastantes, mais cansativas, né? E um ponto bem legal, né, que eu vi no último jogo contra o Bragantino, que o Martinelli ele faz o gol no final, o que não significa que ele teve uma baita atuação. Eu falei já no pós-jogo o que eu achei sobre o Martinelli, mas o Martinelli em momento nenhum vai menosprezar a torcida do Fluminense, vai diminuir a torcida do Fluminense, vai né, fazer
dedinho, vai mandar calar a boca, vai fazer nenhum tipo de provocação à torcida do Fluminense. Isso talvez mostre talvez uma maturidade, um respeito muito grande. E é isso que tem que ser. O jogador ele tem que entender que se ele está sendo vaiado, alguma coisa está errada. E ele precisa tentar correr atrás para recuperar a confiança do torcedor. E talvez isso daí seja uma boa iniciativa já para começar, né, a tentar recuperar o respeito. Só que atitude nenhuma, fala nenhuma vai fazer esse respeito voltar. Sabe o que vai fazer? É futebol. Ele tem que entrar em campo e ser o Martinelli que ele já foi algumas vezes. Aquele jogador que subiu para o profissional como uma grande promessa, né? Aquele jogador que tem o respeito de todos os torcedores, os treinadores que passaram pelo Fluminense, mesmo não sendo titular ao longo desse tempo todo dele, né? Eu vejo muita gente falando, foi titular com todo mundo. Não foi, gente. Ele perdeu a vaga para o Alexandre era o titular em 23, o Nonato era o titular em 22, ele já perdeu a vaga para o Iago Felipe em 21, mas sempre buscou o espaço dele, sempre lutou pela posição, nunca reclamou, nunca abriu a boca. Não sei se por respeito ou por entender a própria limitação. Então, assim, é um jogador horroroso? Não é um jogador horroroso. É um jogador mediano a nível de futebol brasileiro, né? Não é um jogador que jogaria hoje no Flamengo, no Palmeiras, né? Nos clubes maiores, o Martinelli dificilmente teria vaga. Mas é um jogador a nível de futebol brasileiro, então não é nenhum absurdo se ter um jogador desse no campo, além de ser um jogador polivalente, joga de primeiro volante, joga de segundo volante. Se faz com qualidade ou não, é outro esquema e avaliação de cada um, tá? E aí eu explico por que eu não curto. Porque pela posição que ele joga, ali na posição de 8, é uma posição que tem que dar muito dinamismo ao jogo, né? Muitas das vezes o Fluminense ele é lento na sua transição por causa do Martinelli. Porque o Martinelli não é um jogador de intensidade. O Martinelli é um jogador de cadência. Então, na maioria das vezes, ao invés dele pegar e acelerar, ele vai pegar, vai segurar e vai buscar o melhor passe. Então, como talvez aquele estilo Fernando Diniz tenha ficado muito entranhado no Martinelli, o Martinelli ele se acostumou a dar muitos passos laterais e para trás. Então, isso irrita grande parte da torcida. E tem que entender, quem defende o Martinelli, tem que entender que quem critica tem razão também, né? Você joga numa posição de 8, uma posição importantíssima, vital, cerebral para o campo de jogo, para um time fazer o time andar, fazer o time fluir, né? E o Martinelli, muitas das vezes, ele não dá esse dinamismo, ele não consegue fazer esse jogo articulado. Então, é um jogador que pouco chega na frente, é um jogador que não finaliza muito pouco de fora da área, é um jogador com pouca força física, não é bom pelo alto, né? Então, assim, é um jogador técnico, é um jogador que tem visão, mas parece que falta aquela coragem para encarar que ele pode ser um grande jogador, né? Então, essas são características que eu falo que, para mim, não credenciam o Martinelli a ser titular. Mas respeito todas as opções quando as pessoas argumentam e falam por quê. O problema é você chegar e falar, não, ele é melhor do que fulano, melhor que você cantar. Por quê? E aí você não tem o que falar. Aí eu acho que perde um pouco a questão do debate ali, porque se você não tem argumento, fica um pouco complicado defender, entendeu? Mas, falando sobre as vaias, eu não achei justa as vaias, eu acho que ele não fez um mau jogo contra o Bragantino. O primeiro tempo dele foi um tempo ok, nada de absurdo. O segundo tempo, todo o time caiu, né? E ele faz parte disso. Mas eu acho que não foi o grande responsável pela queda de rendimento, ele só fez parte do sistema, né? Mas é isso, como o jogador já é um jogador visado, ele se torna o primeiro alvo dos xingamentos, o primeiro alvo das vaias, né? Então, galera, deixem nos comentários o que vocês acham do Martinelli. Vocês acham justo essas vaias ao Martinelli? Vocês acham que o tempo do Martinelli no Fluminense já acabou? O que vocês esperam da passagem dele daqui para frente? É um jogador que ainda pode agregar ao Fluminense? Então, bota nos comentários, deixa o like de vocês também, se inscreva no canal dessa moral, beleza? Valeu, tamo junto, saudações tricolores e até a próxima. Abraço.